Olá, pessoal. Bom dia a todos. Vamos começar o nosso webinar. Sejam todos bem-vindos ao nosso webinar. Esse é o segundo webinar que a gente tá fazendo em parceria com a ABI Electronics, lá da Inglaterra, né? Para quem não me conhece, sou o engenheiro Rafael Barreto e trabalho aqui na empresa RCBI. Tá? Aqui temos um chat, né, onde vocês vão poder fazer algumas dúvidas, algumas coisas conosco, mas pergunta mesmo, existe um lugar específico aí chamado Q&A, né, que seria Question and Answer, né, para você colocar as perguntas, tá? Então, vocês ficam à vontade de colocar no chat ou colocar no Question and Answer, ok? Tá? Uma outra coisa, no dia 21, né, não sei se todos sabem, nós realizamos aí o nosso primeiro webinar, onde nós falamos de novos caminhos para a manutenção eletrônica em tempos de crise. Né? E neste evento tivemos a presença de 4 empresas, né, que falaram um pouco da sua experiência. Né? E uma dessas empresas aí apresentou uma economia aí de 13 milhões com reparo. Né? E eles mencionaram qual equipamento que eles utilizavam, né, que seria o Boardmaster, e hoje vamos falar mais um pouco sobre o Boardmaster. Né? Então, a ideia nossa hoje é realmente falar da parte técnica do equipamento. Tá? Esse nosso webinar que nós realizamos no dia 21 está no nosso site, né, no nosso canal do YouTube. Né? Então, quem não é inscrito no nosso canal do YouTube também pode se inscrever. E lá você vai conseguir ver na íntegra, né, esse nosso primeiro webinar. Lá também tem um podcast, enfim, tem um link de um artigo, um resumo no LinkedIn. Tá? Então, vocês podem também dar uma olhada lá depois. Ok? Bom, agora vamos apresentar um pouco quem vai participar aqui, a equipe que está aqui conosco para participar desse evento, né? Então, seria eu, né, o engenheiro Rafael Barreto, né? Então, já comentei, né, trabalho aqui na RCBI, e a gente trabalha na área da engenharia, fazendo a parte de testes, enfim, tudo que precisa para dar suporte para o cliente, tá? Outra pessoa que está conosco aqui também é o outro engenheiro, que é o Carlos Brás, ele vai se apresentar agora para a gente. Legal, Rafael. Bom dia a todos. Gostaria de mais uma vez agradecer a presença de todos vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Carlos Brás e junto com o Rafael, a gente está há mais de 15 anos no mercado brasileiro atendendo todo o mercado nacional, né, com a marca ABI Electronics, né? Então, hoje a gente está aqui para esse webinar para apresentar a ferramenta da ABI Electronics. Há 3 semanas atrás, como o Rafael falou, a gente fez um webinar, né, relacionado a como seriam os novos caminhos da manutenção eletrônica, né? Então, essa ferramenta foi apresentada nesse webinar e hoje a gente vai apresentar um pouco mais sobre essa solução, né? Então, algumas das suas ferramentas, né? Porque ela tem muita ferramenta mesmo, é um equipamento bem completo, então a gente vai procurar abordar as principais características do equipamento e como eles podem ajudar no reparo no dia a dia, né? Pode passar o slide, por favor? Legal. A gente vai estar com o William aqui também hoje, tá? O William vai nos ajudar com a interação, para falar um pouco da ABI Electronics e praticamente isso vai ser o nosso webinar hoje. Por favor, Rafael, pode avançar? Legal. Então, essa aqui é a nossa agenda, né? Então, na nossa agenda, nós temos 7 tópicos, onde nós passaremos 6 tópicos de uma maneira muito rápida, para que a gente possa focar na apresentação do Boardmaster, né? Então, falaremos um pouco sobre quem somos, os nossos parceiros, depois o William vai entrar com as informações da ABI Electronics, vai falar um pouco do Boardmaster, de nossas soluções, de software e clientes, e o Rafael vai partir para a apresentação do Boardmaster, né? Rafael, pode avançar um pouco? Obrigado. Então, a RCBI foi fundada em 2011, né? Mas a nossa história com a ABI Electronics começou antes, em outra empresa até, né? Então, a gente já está mais de 15 anos trabalhando aí com a ABI Electronics do Brasil. Então, a RCBI hoje atua em todo o território nacional, tanto fazendo a parte de venda, suporte, treinamento dos equipamentos que nós fornecemos, e nós aqui trabalhamos com equipamentos de localização de defeitos
né, que é o ABI Electronics, teste e medição, que eu vou apresentar um pouco para vocês de maneira muito rápida, e solda e retrabalho, né? Então, solução completa para quem deseja realizar manutenção de placas eletrônicas, né? Mais uma vez, a gente está há mais de 15 anos no mercado, e hoje a gente trabalha com 6 parceiros, que eu vou apresentar aqui para vocês, e a gente está localizado em Osasco, São Paulo. Legal. Então, esses aqui são os nossos parceiros, né? Para parte de localização de defeitos, ABI Electronics, né? Para a parte de solda e retrabalho de placas eletrônicas, a gente tem a PACE. Para a parte de monitoramento de temperatura e umidade, a gente trabalha com a Testo. E para a parte de teste e medição, a gente trabalha com 3 linhas hoje, né? A gente trabalha com a Excite, Ryoki e BK Precision, né? Então, todos esses equipamentos aí, a gente consegue trabalhar com os clientes que desejam realizar manutenção em placas eletrônicas, né? Desde a análise até a troca do componente. Então, prosseguindo, para não tomar muito tempo do webinar, eu vou passar a bola aqui para o William, da ABI Electronics. William, mais uma vez, seja muito bem-vindo a esse webinar. William, para quem não conhece, é o gerente internacional de vendas da ABI Electronics e ele auxiliará a gente aqui nesse webinar hoje, fazendo algumas interações e também apresentando um pouco da ABI Electronics e do trabalho que ela tem feito ao redor do mundo, né? William, consegue me ouvir? Bom dia. Bom dia, consigo sim. Vocês conseguem me ouvir também? Sim, conseguimos te ouvir. Legal. Pessoal, bom dia para vocês aí no Brasil, boa tarde para os que estão nos acompanhando aqui da Europa. Também nós temos clientes de Portugal assistindo essa nossa apresentação. Com muita alegria, com muito orgulho que estamos aqui novamente juntos, né, depois de 3 semanas, aquele nosso seminário que teve grande repercussão, onde o Rafael comentou, né, que nós falamos sobre os novos caminhos para a manutenção eletrônica industrial. Comentamos sobre reduções de custos, que alguns dos clientes que participaram como palestrantes, né, puderam nos falar. E hoje a gente vai falar sobre a ferramenta que propiciou, né, aquelas condições para que eles pudessem reparar as placas eletrônicas e reduzir os custos, no caso do metrô do Rio de Janeiro, 13 milhões de reais, e entre outros casos que nós ouvimos durante a apresentação também. Então, quero falar um pouquinho rapidamente sobre a ABI Electronics, para aqueles que não nos conhecem. Antes de falar sobre a ABI, eu queria agradecer a todos que estão nos ouvindo hoje, estão participando, assistindo ao vivo, aqueles que estão nos assistindo através da gravação também, através do YouTube depois. Nós temos aqui vários participantes, nós tivemos mais de 300 inscritos no primeiro seminário, agora nós tivemos mais de 200 inscritos, a gente está com o pessoal da GE Power, MRS, Embraer, Forças Armadas, pessoal da FAB, Metrô de Lisboa, estamos com o pessoal do Metrô de São Paulo, General Motors, CPTM, Collins Aerospace, pessoal da Flextronics também, muitas outras empresas que atuam na área de manutenção eletrônica. A gente gostaria de agradecer novamente o tempo que vocês estão dedicando para poder participar desta apresentação. Então, a ABI, nós estamos localizados aqui na cidade de Barnsley, no Reino Unido, no norte da Inglaterra. Nós temos 37 anos já de experiência no mercado, a empresa começou em 1983. Nós somos a marca líder na fabricação de equipamentos utilizados na área de diagnóstico de falhas, localização de defeitos, engenharia reversa, teste. E os nossos equipamentos são utilizados em todo o mundo, né? No Brasil, nós já temos uma presença desde 1991, estamos presentes desde 1991. Os clientes no Brasil contam com o apoio da RCBI Instrumentos, o Carlos e o Rafael. Quero comentar, inclusive, também que a ABI recentemente lançou uma nova série no YouTube chamada ABI Labs. Vocês vão conhecer o Boardmaster, as principais funções, como o Carlos comentou hoje, sobre o Boardmaster, mas também ali no YouTube, nosso canal no YouTube, e inclusive no canal da RCBI com legendas em português. Vocês podem acompanhar a série, que já inclusive está na 2ª temporada, ABI Labs, onde a gente mostra os testes em mais detalhes também disponíveis com o Boardmaster, e vale a pena revisar isso depois no final dessa apresentação. Pode passar, Rafael, por favor. Comentando um pouco sobre os produtos, então, que a ABI fabrica, nós temos aí o Boardmaster, que é o principal
sistema, inclusive vocês podem vê-lo aqui, né? A gente tem um equipamento bastante completo, utilizado na área de localização de defeito, manutenção corretiva, preventiva, análise de falha, e é o principal equipamento que a gente vai falar a respeito, vamos demonstrar hoje. Temos também o Revenge, que é o equipamento que possibilita, através de uma placa existente, uma placa real, né, em bom funcionamento, a gente pode gerar o esquema elétrico dessa placa, gerar a documentação necessária para realizar a manutenção dessa placa ou fazer a engenharia reversa dessa placa também. A gente, inclusive, tem aqui, vocês podem ver, nós estamos fazendo a atualização, vai ter uma case nova, o equipamento vem com novidades aí agora para o segundo semestre de 2020. Temos o JTAG Master, que é um equipamento que utiliza o protocolo de comunicação Boundary Scan, utiliza o método de teste Boundary Scan e o protocolo de comunicação JTAG para poder fazer a localização de defeitos em componentes FPGA, que a gente conhece muitas vezes pelo encapsulamento, né, que é o BGA, o componente QFP, etc., que são componentes muitas vezes programáveis ou programados em campo, e através do conector ou através da comunicação JTAG a gente consegue então saber se esse componente está funcionando ou não sem tirá-lo da placa, muito importante, né? E fazer a comparação entre placa boa e placa ruim. Nós temos também o MMS, que fala um pouco da família, né, do Boardmaster. O MMS é um multiplexador, é uma interface que possibilita, então, nós direcionarmos qualquer instrumento ou qualquer canal do Boardmaster a qualquer ponto na placa, né? E fazer a mudança desse sinal, a variação desse sinal, ou alternar a localização dos instrumentos de forma automática pelo software. A gente vai comentar um pouco sobre isso também, inclusive tem um exemplo de um vídeo da FIE que a gente vai mostrar no final dessa apresentação. Então, a ABI fabrica acessórios, nós temos o Smart Switch também, que é um equipamento que possibilita fazer a interação com o software de maneira mais rápida e mais cômoda também. Então, a linha da ABI é bastante ampla, mas as aplicações principais da ABI realmente, como a gente estava comentando, né, é mais voltada para a área de manutenção, teste de equipamentos industriais de alta complexidade, alto valor, muitas vezes já não disponíveis, né? São equipamentos talvez já obsoletos, mas também nós temos o de mais moderno no mundo hoje, em vários setores, sendo testados e sendo hoje uma tendência muito importante da indústria é o investimento na análise de falha, né, em sistemas eletrônicos, para que através dessa análise da falha do produto em garantia, por exemplo, você possa melhorar o desenho da placa, possa deixá-la mais robusta. Pode passar, Rafael, por favor. E falando um pouco então dos clientes, como eu comentei, no Brasil nós temos mais de 400 clientes, estamos presentes desde 1991. As áreas de atuação da ABI, elas vão desde a parte de defesa, né, a parte militar, passando pela área aeroespacial, a parte de telecomunicação, fabricação automotiva, nós temos a área de energia, petróleo e gás também, né? A parte de transporte metroferroviário, nós somos bastante tradicionais nesses setores, são setores que não fabricam eletrônica, não fabricam a placa eletrônica muitas vezes, mas requerem dependem da eletrônica para funcionar, para manter a sua linha de produção funcionando, por exemplo, né? Então, os equipamentos da ABI são utilizados por essas empresas para fazer a manutenção, o reparo do circuito eletrônico, ao invés da simples substituição dos mesmos, e com esse processo você reduz custos, você reduz o lixo eletrônico, você melhora as condições, aumenta as oportunidades profissionais, desenvolvimento profissional também por parte do pessoal da engenharia, técnicos, etc. Ok? Eu acho que é isso, né, Rafael? Então, o Rafael agora vai começar com a demonstração do nosso equipamento Boardmaster. Então, é com você, Rafael, e a gente vai comentando daqui, ok? Ok. Obrigado pela participação. Né, vamos começar a falar um pouco aí do Boardmaster, né, que é o equipamento que estão falado aí, né? Então, o Boardmaster, ele tem aí uma solução completa, né, para análise de placa eletrônica, né, de localizar defeito em placa eletrônica. Hoje o Boardmaster tem mais de 25 tipos de testes diferentes, né, que a gente pode ter aí no Boardmaster. Esses testes eles podem ser tanto testes comparativos ou funcionais, né? Então, essa é a parte diferencial dele, né? A gente tem uma gama de teste diferente porque nós temos um universo de placas diferentes também, né? E esses testes também podem ser com a placa alimentada, né? Então, fazer testes aí
alimentando a placa em sua bancada e fazendo teste, ou teste de placa sem alimentação. Tá? Aqui no vídeo vocês podem ver que está o Boardmaster, né? Então aqui nós temos uma solução do Boardmaster, né? Aqui ao lado, nessas fotos, nós temos as duas principais cases que a gente trabalha, que é uma case que a gente chama de external case, que é essa aqui em rack, que é essa que nós temos aqui, ao vivo, né? E pode também ter uma case em rack de 19 polegadas, se você colocar em algum rack, alguma coisa parecida, tá? E essa com rack já vem com PC integrado, tá? A comunicação dele com software via USB, né? Então tudo é comunicado via USB para o gameplay. Ligou, ele já tá funcionando, ok? Bom, vamos falar agora, a gente comentou um pouco dos testes, né? Então esses são os principais testes que a gente consegue fazer com o Boardmaster, né? Então são testes de componentes digitais, analógicos, testes em conectores de borda, né? Teste em geradores, teste em transistores, diodo. Eles possuem um instrumento que a gente vai comentar, que você consegue utilizar os 8 instrumentos, mais o teste VI, enfim. Então a gente tem aqui uma gama de testes que a gente consegue fazer com o Boardmaster, ok? Bom, o Boardmaster é composto por módulos, né? Então a gente comentou lá que ele é composto por módulos. Então aqui nós temos a variedade de módulos que a gente tem, onde cada módulo desse tem uma tecnologia embarcada diferente, tá? O primeiro módulo que a gente vai ver aqui é o módulo AMS, que é esse módulo aqui, tá? É um módulo que é um teste realizado pela metodologia VI, né? E a VI ela tem a tecnologia VI 3D. Na apresentação do software, do equipamento, a gente vai falar bastante sobre os testes VI 3D. Tá? Então, ele é um método comparativo de análise, com a placa sempre sem alimentação. Tá? O outro que nós temos aqui é o instrumentação, que a gente comentou que possui aqui 8 instrumentos, e esse módulo também você consegue fazer teste com a placa alimentada. Então, a gente já tem duas vertentes de teste, a placa com alimentação e sem alimentação. Tá? E a gente parte para os módulos, que são os módulos para testes funcionais em componentes digitais, que é o ATM, e o ICT para componentes analógicos. Então, aqui nós temos esse primeiro de baixo, é o ATM, e esse aqui é o ICT, que é para módulo, para testes de componentes analógicos. Tá? E em dezembro desse ano, né, a ABI lançou uma nova fonte, que é essa fonte que está aqui separada, que é uma fonte de 3 canais, onde nós temos aqui 120 watts de potência, né, e são 3 canais isolados. Então, eu posso colocar esses canais em série, em paralelo, e aí, como ela tem 120 watts, eu consigo chegar até 120 volts com uma corrente de 1 ampere. Tá? Então, esses são os principais módulos da BI que compõem o Boardmaster. Ok? Então, onde cada um aí tem uma tecnologia embarcada diferente. Tá? E para controlar todos esses módulos, existe um software. Tá? Esse software a gente chama de System8 Ultimate. Tá? Então, o System8 Ultimate é um software que a gente consegue criar procedimentos de testes, que nós chamamos de test flow, vai explanar bastante isso também. Gerações de relatórios, ele é um software que controla o Boardmaster, né? A atualização dele é gratuita, né? E ele é multilicença. Então, a gente consegue instalar isso em qualquer máquina. Tá? A gente não precisa de licença para cada máquina. Então, é um software que pode ser instalado em várias máquinas. Desde quando ele foi lançado, as atualizações já chegam à 14ª atualização e sempre gratuitas. Então, eventualmente, sai lançado funções novas para o módulo que você já possui, você vai receber essas funções gratuitamente. Ok? E é um software também totalmente customizado. Tá? A gente vai mostrar aí o que seria essa customização, né? O que seria essa parte. Ok? Bom, agora vamos diretamente ao software e ao equipamento, que é o que a gente vai mostrar para vocês aí como que funciona. Ok? Só um segundo. Bom, acredito que agora já está todo mundo vendo aí o software, né? Então, esse é o software Ultimate, né? Ele controla tanto o Boardmaster quanto o Revenge, tá? E ele já está aí na versão 3.42, tá? Então, como eu falei, é a 14ª atualização aí desse módulo, né? Aqui nós faremos uma apresentação das principais funções do Boardmaster, né? Devido ao tempo reduzido que nós temos aqui, né? O treinamento do Boardmaster hoje gera em torno de uns 3 dias. Então, quem adquire uma solução dessa aqui no Brasil vai receber um treinamento aí de 3 dias, né? E após esse treinamento, todo o suporte para você começar a utilizar o equipamento. Tá? Então, o nosso trabalho não para quando a gente
termina o treinamento. Na verdade, nosso trabalho começa quando a gente termina o treinamento, né, para a gente continuar dando todo o suporte para vocês começarem a utilizar aí o equipamento. Tá? Aqui ao lado a gente tem uma barra lateral, né? Então essa barra lateral nós temos aqui todas as funções de todos os módulos, então está separado por módulo, então está bem fácil o acesso aí de cada função. Tá? A gente vai mexer bastante nessa barra lateral aqui. Tá? Falamos aí bastante de test flow, né? Então já começamos lá falando de test flow, tá? Mas na verdade o que é o test flow? Né? O test flow é uma ferramenta, né, que temos aqui no software para criar, né, e desenvolver procedimentos de testes. Tá? Então, a gente consegue desenvolver procedimento de teste para cada placa eletrônica. Né? Nesse procedimento, a gente pode organizar ele passo a passo. Né? Então, procedimentar passo a passo de como essa placa ela pode ou deve ser reparada. Né? Nesse teste flow, a gente consegue colocar datasheet, consegue colocar foto da placa, onde está sendo executada aquela medição, instruções para quem está utilizando o test flow, enfim. Então, realmente é uma solução para você procedimentar o seu processo de reparo. Ok? Muita gente aí tem anotações de papéis, essas coisas todas, então tudo isso a gente consegue procedimentar e deixar isso claro para como prestar essa placa eletrônica. Né? Existem várias maneiras da gente utilizar essa solução para reparo de placa eletrônica. Né? As duas principais a gente utilizar o test flow, então você tem o test flow e você consegue reparar, ou a gente usar as ferramentas aqui soltas e testando a placa usando essas ferramentas. Né? Então essa que é a ideia. Então tem essas duas modalidades. Né? Tá? E agora a gente vai começar falando aí do test flow. Tá? Então a gente vai abrir aqui o test flow, né, para a gente começar aí a mostrar os testes efetivamente, como que funciona e também mostrar o test flow. Né? Eu vou gerar um relatório aqui para a gente ter as informações no final do test flow. Tá? Então, esse daqui é o test flow, né? Então isso aqui é o nosso gerenciador de test flow. Então aqui eu vou poder colocar passo a passo de como vai ser reparada essa placa. E aqui eu posso colocar instruções para o operador. Tá? Então eu posso vir aqui e colocando instruções aqui para o operador. Tá? Escrevendo o que precisa fazer. O software, como a gente comentou, ele é bem customizado. Tá? Então, para essa apresentação, eu criei um menuzinho aqui de algumas teorias que a gente vai precisar utilizar durante a apresentação. E aí eu criei um menu, e esse menu ele pode ficar aqui ao lado e eu vou chamando de acordo com o que eu vou precisando aí das informações para apresentar para vocês. Tá? Então, essa é uma função a mais aí que nós temos já apresentando o software. Então, o primeiro teste que a gente vai fazer aqui é o teste VI. Tá? Então, é um teste VI de um componente, né? E é o VI 3D, né? A gente vai focar bastante aí no VI 3D. Tá? Mas antes de começar a apresentação do VI 3D, eu vou falar o que é o VI. Né? Muita gente não conhece, que está aqui conosco não conhece, então a gente vai apresentar aí o teste VI. Tá? Então, esse aqui é uma teoria do teste VI, que eu acho que é interessante a gente falar. Tá? Então, o teste VI é um teste que é sem alimentação, então você é um teste seguro para você realizar intervenção na sua placa, análise na sua placa. Tá? Então, é um teste totalmente power-off, né? E para fazer esse teste, ele usa um simulador senoidal. Então, o equipamento ele gera uma onda senoidal com uma amplitude e uma frequência. Né? Esse sinal é injetado no dispositivo sob teste. Né? E aí ele faz o teorema de Lissajous e plota para você isso em gráfico de tensão por corrente. Por isso que chama VI. Né? Então, aqui nós temos o VI tradicional e aqui nós temos o VI 3D. Tá? O VI 3D é um algoritmo que foi desenvolvido pela BI, então é um algoritmo exclusivo, que nenhum fabricante no mundo tem essa tecnologia do VI 3D, onde eu consigo varrer a frequência. Então, eu tenho um eixo de tensão de corrente e um eixo de frequência. E eu consigo varrer essa frequência. Tá? Então, se a gente pegar um componente e testar esse componente fora, então pegar um componente, um resistor, por exemplo, e fazer um VI do resistor, eu vou ter a curva característica desse componente. Tá? Então, aqui eu coloquei as 4 principais curvas características. Então, o resistor, né? Então, o resistor ele vai, de acordo com que eu altero essa amplitude dessa forma de onda, gerada aqui pelo equipamento, eu vou ter uma angulação diferente da curva. Tá?
Então, por isso que todo teste VI é muito importante a gente ter a possibilidade de a gente poder configurar a tensão. Então, poder modificar essa amplitude dessa forma de onda. E como também a frequência. Então, são os dois parâmetros que todo teste VI é importante a gente ter. Se não tiver, você fica um teste VI um pouco faltando alguma coisa, né? Então, aqui a gente tem um capacitor, então o capacitor ele altera com a frequência. Então, à medida que eu altero a frequência, eu vou alterar essa curva característica desse capacitor. A mesma coisa que o indutor, ele altera com a frequência, e os semicondutores também ele altera com a tensão, com os resistores. Tá? Agora a gente vai mostrar aqui isso na prática. Eu tenho uma placa aqui, né? Essa placa eu consigo fazer todos os testes nelas aí que a gente vai utilizar agora durante a apresentação. Tá? Então, eu vou vir aqui agora e vou abrir o teste. Então, como eu falei, é bem fácil. Eu venho aqui ao módulo AMS e vou abrir aqui o teste referente ao módulo AMS. Tá? Agora eu vou colocar os cabos, né, para a gente poder fazer essa medida. Então, aqui eu tenho um módulo AMS. Então, eu vou colocar aqui o cabo da Pro, né, que a gente tem aqui. E vou também colocar o cabo de terra. Né? Então, a gente vai aqui e coloca o cabo do terra. Tá, como eu falei, é um teste power off, então eu vou colocar aqui a referência. Né? E aqui no software eu consigo mudar as tensões e frequências. Tá? Então essa é a parte bem importante aí de um teste VI. Então vamos colocar aqui de 10 Hz até 10 kHz. E aí eu tenho a forma de onda 3D aqui. A partir do momento que eu apertar o Start, ele já vai começar a fazer a captura. Tá? Então a captura é sempre feita em loop. Então como que eu faço? Eu vou lá no ponto que eu quero medir. Então, eu vou vir aqui agora com a probe, eu tenho a probe aqui, e eu vou colocar no ponto de medida. Né? Então, vamos supor que eu vou colocar nesse ponto aqui. Nesse ponto aqui, eu tenho um capacitor. Né? Então, esse capacitor aqui, eu consigo ter ele aqui. Né? Então, eu consigo já capturar a informação dele. A mesma coisa os outros pontos que eu comentei. Por exemplo, se eu tenho um diodo, eu consigo ter aí a forma de onda do diodo, que é aquela que nós vimos na teoria. Né? Um diodo Zener, por exemplo. Né? Então, aonde eu colocar a ponto de prova aqui na placa, ele vai me dar uma curva característica desse sinal. Ok? Então, como que funciona a comparação? Então, eu venho aqui, coloco a ponta de prova onde eu quero medir, venho aqui e aperto o Store. Apertei o Store, ele já me criou uma máscara desse sinal. Então, esse sinal é um sinal bom. E o software automaticamente já faz a comparação de peso feio em todo o range de frequência. Eu não preciso ficar aí comparando manualmente. Não, automaticamente o software ele já faz isso. Tá? Então, por exemplo, eu vou agora colocar no modo de teste. Então, eu vou dar Stop aqui e vou colocar no modo de teste. E aí eu vou dar Start. Então, ele já ficou aqui com a minha informação e eu vou agora colocar no outro ponto aqui para a gente para simular uma falha. Tá? Então, aqui agora eu simulei uma falha. Né? E aqui a gente consegue varrer aqui embaixo, né? Eu tenho uma varredura da frequência, onde aqui eu tenho o sinal 3D e aqui eu tenho o sinal 2D. Né? E aí eu consigo verificar aonde que está a falha, né? Em que ponto que está a falha. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu capturei o azul e eu medi o amarelo. Então, ele já me deu essa falha aqui. Então, é dessa forma que a gente faz a comparação. Né? Então, fazendo aí peso ou feio das formas de ondas. Tá? Uma outra função que nós temos aqui no software também é a possibilidade de eu adicionar foto. Então, eu posso vir aqui e adicionar documentos, adicionar mídias, na verdade. Então, eu posso adicionar documentos, imagens, vídeos, enfim, eu posso adicionar tudo aqui. Então, a gente vai vir aqui e vamos adicionar uma imagem. Tá? Então, por exemplo, da onde eu estou fazendo esse teste. Tá? E essa imagem fica aqui nesse passo. Então, quando eu abrir esse passo, já vai aparecer para mim a máscara do sinal que eu capturei e a posição da onde eu estou fazendo essa captura. Okay? Então, facilmente, o técnico ou o engenheiro já consegue aí fazer essa análise. Vocês viram que é muito rápido aí a aquisição do sinal. Tá? Uma outra função que nós temos aqui, que o William comentou quando ele falou dos produtos, seria o Smart Switch, que é esse equipamento aqui. Tá? Ele tem 2 canais, né, onde a gente consegue, com esses pedais, controlar todo esse test flow. Então, tudo que eu faço com o mouse, eu consigo fazer com esses pedais. Tá? Então, por exemplo, eu vou vir aqui,
como eu falei, tem 2 canais, eu vou usar aqui o canal 1, né? A. Então, por exemplo, eu quero que o AMS, ele, no 3D, ele dá Start, e quando eu apertar 2 vezes, ele dá Stop. Ok? Então, se eu vir aqui agora e apertar uma vez, ele vai dar Start aqui no teste. E 2 vezes, ele vai dar Stop no teste. Tá? Então, isso facilita você ficar mão livre, né? Para você poder ficar atento ali no que você está fazendo. Tá? Então, esse é um passo aí que a gente... É um acessório a mais que já acompanha o Boardmaster, né? Para facilitar aí a nossa vida. Ok? Bom, então esse é o teste VI utilizando uma Pro. Tá? Agora, a gente vai fazer o teste VI utilizando os canais. Então, o nosso módulo VI, ele também possui aqui 64 canais, onde eu consigo aqui analisar 64 pontos simultaneamente. Isso pode ser em conector de borda, tá? Nós temos uma outra placa aqui, né, igual àquela que nós temos, por exemplo, um conector de borda desse daqui. Tá? Então, eu consigo criar um cabo que sai daqui e entra ali no equipamento. Tá? E aqui também nós temos um exemplo de um cabo. Né? Então, por exemplo, esse aqui é um conector Euro, né? Muitas placas já possuem esse conector Euro. Então, a gente pode também customizar um cabo desse para vocês. E aí, vem um conector Euro com os terminais já para a gente introduzir no módulo AMS. Tá? Então, são alguns acessórios aí que a gente pode utilizar. Tá? Então, deixa eu colocar aqui o nome. Então, a gente vai fazer um teste no componente agora. Então, é teste VI. Um componente. Tá? Então, vai ser o mesmo software lá que a gente viu, né? O mesmo aplicativo, né, do VI. Só que aqui eu vou colocar clipe e vou colocar aqui 14 pinos. Tá? Então, eu vou testar aqui já 14 pinos simultaneamente. Tá? Junto com o equipamento, acompanha os cabos, tá? E o clipe de teste. Tá? Então, esse clipe de teste, ele é para um CI de 16 pinos, tá? DIL. Tá? Mas aqui a gente pode remover ele daqui e colocar outros encapsulamentos. Como, por exemplo, esse clipe com Mona SMD. Né? Tem esse clipe aqui também, que é exibido pela própria BI, que eles têm umas agulhas aqui, onde a gente consegue testar os componentes SMD. Tá? Então, também tem vários tamanhos, enfim. Né? E também PTH maiores, né? Você tem outras variedades de PTH aí. Okay? Então, a gente tem esses acessórios também. Tá? Então, aqui a gente vai colocar aqui agora no módulo. Né? A gente coloca no módulo aqui. E aí eu vou clipar em cima do componente. Tá? Então, deixa eu só clipar aqui. Pronto. A referência já está colocada aqui. Né? E eu vou dar Start. Né? Eu posso diminuir a frequência que quiser, diminuir a tensão, enfim, eu posso fazer da forma que eu quiser. Então, aí, conforme eu vou capturando, ele já vai multiplexando o canal. E vai aparecendo para mim aí a curva de cada pino. Tá? Então, como pode ser? Pode ser, como eu comentei, componente ou pode ser conectores também. Né? E aí, ele acabando, eu posso dar o Store, a mesma ideia lá. Então, eu já capturei o sinal da placa boa. Né? E aí, agora eu vou comparar com a placa com defeito, por exemplo. Então, vamos simular novamente. Então, a gente vem aqui, eu vou colocar em outro ponto da placa para a gente poder simular. E aí, eu dou Start. E olha lá, ele já vai mostrando para mim qual pino que passou e qual pino que falhou. Os pinos eu posso vir aqui dar o zoom, entendeu? E aí eu vou ter as mesmas informações que eu tenho quando eu uso a Pro, né? Clicando 2 vezes ele volta. Enfim, eu posso então ter essa informação toda de cada pino. Posso ir passando aqui também, né? Posso dar zoom, então, enfim, a gente pode... o software possibilita você fazer várias análises aqui, ok? Então, voltando lá, então vamos voltar para cá para a gente ver que vai passar. Ok? Então, agora que já passou, eu tô no mesmo ponto aqui que eu fiz a captura. Fica tudo verdinho, a hora que terminar, ele vai jogar o PES aqui. Então, novamente, toda a comparação automática. Rafael, okay? Só um comentário. Então, pode falar. Acho que é importante comentar também sobre a questão da tolerância, né? A gente está vendo que existe Isso, a criação da máscara, né? Essa comparação é feita automaticamente. A informação ela é registrada também automaticamente no relatório, mas também existe a possibilidade do operador definir a tolerância para mais ou para menos,
há testes que a gente precisa fazer com maior nível de tolerância, com maior tolerância, ou com maior nível de ou menor nível de desvio, por exemplo, né? Então você pode Sim. trabalhar dessa forma, né? Agora, quando Isso. você trabalha, por exemplo, no ambiente de reparo, por que a gente de repente deixa em 5% na tolerância? Porque a placa, durante a vida útil, né, ela muda a sua impedância, ela pode mudar alguns componentes, pode mudar os seus valores. Então, para que você não tenha o chamado falsa falha, né, você pode deixar uma tolerância um pouco maior, mas em caso de você estar trabalhando com uma placa nova, você pode deixar uma tolerância menor para que o resultado seja mais confiável. Okay? Isso. Quando a gente entra aqui no setup, a gente tem esses ajustes de tolerância que o William está comentando. Eu vou mostrar um pouquinho mais quando eu fazer o teste de pulso, eu vou mostrar um pouco mais também essa parte do setup. Ok? Então, a gente consegue fazer essa mudança de tolerância aqui. Tá? E a gente pode introduzir foto, pode introduzir datasheet, a gente pode introduzir várias coisas aqui, que nem a gente fez outra vez. Né? Então, eu posso vir aqui introduzir aí uma foto da placa inteira, ou só de um ponto. Tá? Ou datasheet, enfim, eu posso fazer da forma que eu quiser aqui. Tá? Então, esse é o teste VI aí com componente, né? Em componente. Né? Bom, agora a gente vai fazer o teste de pulso, né? Então, que é uma outra função que nós temos aqui no módulo MS, que é o teste de chaveamento, na verdade. Né? Como que funciona esse teste? Né? Vamos abrir aqui a teoria para a gente explanar um pouco melhor. Tá? Então, se a gente pegar um transistor, né, aqui a gente tem um jack, né, o triac, se eu fazer uma medição de VI entre source e gate, eu tenho uma medida, né, de VI. Se eu pegar entre dreno e gate, eu também tenho essa medida de VI. Mas a medida de chaveamento, que seria entre dreno e source, eu não tenho, porque ele está fechado. Para que isso ocorra, eu preciso ter um pulso no gate. Né? E agora que a BI tem aqui dentro do módulo MS, eu tenho uma saída de pulso, essa saída branquinha aqui, onde ele sincroniza a senoide com o pulso. Né? E para ver esse chaveamento, eu também tenho que mudar os eixos de análise, que seria tensão por tempo. Né? Então, VI eu utilizo tensão por corrente, para fazer o teste de chaveamento eu utilizo tensão por tempo. Tá? Então, eu consigo ver certinho o chaveamento dos transistores. Tá? Então, é um tipo de teste a mais. Tá? Vou mostrar isso na prática, como que funciona. Então, venho aqui, vamos colocar aqui novamente em Pro, né? Símbolo Pro. Né? Vamos pegar aqui o cabo para a gente ligar esse transistor. Né? Então, eu vou colocar o pulso no gate. Né? Então, eu vou vir aqui, eu estou com o pulso aqui, eu vou colocar o pulso no gate do transistor. Né? O GND já está no dreno e a probe vai no source. Ok? Então, é essa a configuração. E para configurar esse pulso, eu entro no setup, onde a gente já mostrou anteriormente que a gente consegue mudar as tolerâncias. Né? Então, aqui que a gente consegue mudar o que seria a tolerância? Seria a espessura daquela máscara azul. Né? Então, esse seria a tolerância. Para colocar aqui os pulsos, né? Então, eu vou colocar aqui os dois pulsos, que ele vai conduzir os dois semiciclos. E aí, como eu comentei, está sincronizado com a senoide. E eu consigo determinar aí o tamanho desse pulso, a tensão de amplitude desse pulso, enfim. Então, vamos colocar algumas aqui, para a gente fazer uma análise. Tá? E mudar aqui para VT, que a gente comentou. Então, ele já vai mudar aqui para VT. Eu dei Start, ele já vai me colocar aqui a senoide que eu comentei. A hora que eu colocar a probe no source, ele já vai criar para mim lá os gatilhos, né? O chaveamento. Aí eu venho do Store, né? Se eu clicar aqui, eu mudo para 2D, se eu mudar aqui, eu mudo para 3D. Então, em 2D, talvez fique um pouco melhor a visualização. Né? Então, eu consigo ver certinho, ó, o corte do transistor está cortando certinho, 0,7, tanto no semiciclo positivo como no semiciclo negativo. Então, eu consigo salvar essa informação, então eu consigo pegar se está com desvio, né, se está com fuga. Então, nesse teste, também consigo pegar fazer esse tipo de análise. Ok? Tá? E aqui, todos eles, eu posso usar aqui o Smart Switch para fazer o teste.
Ok? Só mais um comentário rapidamente, Rafael. Acho bastante interessante tudo isso que você está mostrando, inclusive os ajustes para a gente chegar nessa medição. A vantagem de você fazer o teste dentro do teste flow é exatamente essa, é que as informações que você disponibilizar ao sistema, os ajustes que você realizar aos instrumentos, todas as informações ficam também guardadas, né? Quando a gente fecha esse arquivo, abre novamente, os ajustes estão lá, né? Então, assim, ainda que a gente esteja, obviamente, demonstrando algumas das funções principais do equipamento, é importante lembrar um ponto que o Rafael comentou, que não existe diferença entre você fazer o teste fora do teste flow como o teste dentro do teste flow. O tempo que você vai gastar para fazer ou dentro ou fora vai ser absolutamente o mesmo. A vantagem de se fazer o teste dentro do teste flow é que o sistema vai guardando todos os passos que você vai estar realizando durante o processo de troubleshooting, né, o processo de localização de falha da placa. Às vezes a gente começa a analisar a placa às 8 horas da manhã e só vai encontrar o defeito às 11 horas da manhã, entendeu? Então, se você faz essa rotina, essa sequência de análise de falhas dentro do teste flow, você tem aí 2, 3 horas de informações que ficam disponíveis para serem verificadas, para serem validadas, né, para serem, de repente, enviadas a algum outro companheiro, por exemplo, para validação, supervisor ou algum departamento técnico fora ali da localidade onde você está com o equipamento. Então, há vantagens de se você realmente fazer esse teste dentro do TestFlow e usá-lo como um diário de bordo, vamos dizer assim, né? E terminado localizado o defeito, você pode ou reproduzir os passos novamente, né? Ou guardar aquela informação para comparar com uma placa de mesmo modelo posteriormente, entendeu? Somente isso, Rafael, por favor. Ah, legal, legal. Né, então, assim, é mais um teste que nós temos aqui do módulo MS. Né? E o último teste que a gente vai ver do módulo MS, mas existem outros testes, mas como o nosso tempo é curto, a gente vai mostrar só esses 4, né, é o teste Matrix. Né? O teste Matrix é um teste bem legal também, né? Também utiliza VI, mas qual que é a ideia desse teste? Vamos ver aqui para a gente poder mostrar. É um teste que ele não requer o ground. Então, para esse teste, eu não vou utilizar referência. O porquê? Porque o equipamento ele gera referência de acordo com cada pino. Então, por exemplo, ele vai gerar a referência do pino 1 e vai fazer a medição do pino 1 com o pino 2, pino 1 com o pino 3, até o pino 8, por exemplo. Tá? E assim para todos os pinos. Então, ele vai criar uma matriz de informações, né, VI. Então, com isso, você consegue fazer uma análise um pouco mais interna, né, do componente. Então, você fazer uma análise das características físicas internas do componente, porque ele tá comparando ele com ele mesmo, né? Usando ele como referência. Tá? Então, a gente vai, é o mesmo clipe aqui, é a mesma saída, a gente vai colocar em cima do componente, vai clipar o componente, né? E vai apertar Start. Tá? Quando que eu aperto Start, vou apertar Store, e ele vai começar a fazer, vai começar a guardar as informações. Né? E depois comparar automaticamente. Olha lá. Tá? Então, se eu entrar... Se eu entrar aqui em cada pino, eu consigo ver as informações de cada pino. Né? Então, nesse caso aqui, como eu tenho 14 pinos, ele fez todos com todos, eu tenho 196 formas de ondas diferentes para esse teste matrix. Entendeu? Onde tem 14 formas de onda diferentes para cada pino. Entendeu? Então, é um teste a mais que a gente consegue fazer. Esse teste também pode ser executado em conector de bordo. Então, qualquer placa que vocês tenham com conectorização, vocês podem fazer um cabo, conectar os 64 pinos que nós temos ali, para você fazer esse teste. Eu tenho mais necessidade de mais canais. A gente consegue ir cascateando esses módulos MS, chegando a 256, até mais módulos, mais canais que forem necessários. Tá? Então, a gente consegue ter mais canais aqui. E Ok? esse é um teste importante, Rafael, porque ele pode ser realizado tanto em componentes digitais, componentes analógicos, Analógicos, né, como você comentou, inclusive placas, né, através do conector de bordo da placa, e é o equipamento, e é o teste que vai possibilitar a localização de curtos, né, às vezes o componente sofreu lá uma cursos descarga abertos, eletrostática, ou sofreu uma sobrecarga, houve uma mudança interna na configuração, nas características desse componente, é esse teste que vai identificar essa falha. Né? Nós temos Isso. um exemplo aqui na Inglaterra, nós temos 2 clientes, um a Schlumberger, o outro
o órgão responsável pela investigação de acidentes aéreos, né, o AAIB. Dois são grandes fãs deste teste, porque o objetivo deles é encontrar defeitos muito finos, é uma análise muito profunda nos componentes, nas placas, no caso do A e B, para fazer análise na caixa preta. Então, antes de você, que as pessoas talvez não saibam que é laranja, mas enfim, a caixa preta do avião, quando ela é recuperada do local do acidente, ela é levada para esse centro, que fica aqui no sul da Inglaterra, e eles usam lá o Boardmaster, usam esse teste, né, teste matricial, antes de alimentar a placa, antes de alimentar essa caixa preta para poder fazer descarregar os dados, as gravações de vozes e de dados, etc. Eles fazem esse teste para confirmar que a placa pode ser alimentada, né? E se esse teste não passa, primeiro eles fazem a localização do defeito daí a nível do componente, primeiro a nível da placa, depois a nível do componente, para poder fazer a substituição, repara, de repente, aquela parte de comunicação da placa, para poder então fazer a alimentação, né? E a Schlumberger, por exemplo, usa esse teste para fazer análise de falha. Quando o equipamento falha em garantia, por exemplo, são sistemas de alta tecnologia utilizados na perfuração de poços de petróleo, por exemplo. Então, tem toda uma parte de eletrônica, de sensores, etc., que são muito suscetíveis à variação. É muito difícil pegar esse tipo de falha e saber exatamente de onde vem essa falha. É esse teste matricial que realiza essa análise, ok? Legal, legal. Obrigado. Então, assim, lembrando, ele comentou, né, dos tipos de defeitos, né, então é bem importante a gente falar dos tipos de defeitos que o VI consegue verificar, né? Então, são todos defeitos relacionados à impedância, né? Então, curto, aberto, fuga, trilha rompida, componente invertido, componente que foi trocado por um outro valor. Então, todos esses tipos de defeitos a gente consegue pegar com o teste VI, tá? Então, seria esses 4 primeiros, seria a parte VI, né? E a gente agora vai mostrar o próximo módulo, que é o módulo MIS4, tá? Eu vou tirar aqui para não ficar muito caro. Eu vou tirar um pouco dos cabos aqui. Né? E a gente vai utilizar agora, vai fazer um teste com o osciloscópio e com o gerador de função. Tá? Então, eu vou testar o teste, fazer um teste de amplificação. Né? Então, eu tenho ali um computador operacional e vou fazer agora o teste, um teste com os instrumentos, né, do amplificador operacional. Né? Então, deixa eu marcar aqui. Teste. Com DSO, com osciloscópio. Então, novamente, se eu vim aqui na barra lateral, eu comentei sobre o MIS4. Então, vou procurar aqui o MIS4, e aqui eu já tenho as funções deles. Então, eu tenho aqui o osciloscópio, né? Então, que seria ali onde a gente vai fazer as medidas. O gerador de função, né? Então, o gerador de função é um gerador de função aí de 25 MHz, de 2 canais, arbitrário. E o osciloscópio é um osciloscópio de 300 MHz, 3 canais. Tá? Eu vou fazer o setup aqui rapidinho agora, então eu vou utilizar aqui uma probe no gerador e uma probe no primeiro canal do osciloscópio. Tá? A do gerador, eu vou entrar com ela na placa, né? Então eu vou entrar no BNC aqui para a gente ter esse teste, né? Então vamos lá. Então, eu vou vir aqui e vou conectar isso na placa. Vou vir aqui e colocar o terra. Esse teste eu preciso alimentar a placa, porque é um teste do amplificador, né? Então já é um teste com a placa alimentada. Então eu vou usar a fonte aqui de alimentação, né? Vou usar a fonte VPS aqui, a VPS. Tá? Eu vou abrir aqui a fonte. Tá? Então aqui está a fonte, né? E eu vou colocar aqui as alimentações que eu preciso. Eu preciso de menos 12 e mais 12. E vou alimentar a placa. Tá? Alimentei a placa e agora eu vou ligar o nosso gerador. Tá? Estou gerando aí uma forma de onda senoidal de 1 kHz. Tá? Agora, quando eu vim aqui com a ponta de prova, eu vou fazer a medida no osciloscópio. Então, posso checar a entrada. Então, está chegando aí o sinal. Olha lá.
Tá? E aqui é como se fosse um instrumento, um osciloscópio convencional. Eu tenho aqui volts por divisão, aí eu venho aqui, posso colocar aqui 2 volts por divisão. Aqui o tempo por divisão, eu posso vir aqui, total tempo por divisão. E eu tenho os dados também de colocar medidas. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, verificar a amplitude desse sinal. Então, são medidas automáticas. Então, eu venho aqui a amplitude do sinal. Então, eu estou gerando aí, a amplitude então está entrando no amplificador 4 volts ponto 2, né? Então, eu posso deixar isso aqui. E agora, eu vou medir a saída do amplificador. Tá? Então, você percebeu que ele está amplificando. Tá? Qual que é a grande vantagem da gente usar isso, essa solução virtual? Eu tenho aqui um botão de máscara, tá? Onde eu consigo criar uma máscara envoltória desse sinal. Olha lá. E aí, o que o software faz? Ele já também compara para a gente se o sinal está ok, de acordo com a sua amplitude, a sua frequência, né? E aí eu consigo também mudar as tolerâncias, né? Então, eu posso deixar essa máscara um pouco mais estreita, né? Eventualmente, ele está, quando comparar, né? Então, se eu vim aqui, eu vou voltar aqui na parte de Betapass, eu vou entrar no modo comparação. Ok? Caso dê alguma falha, ele vai mostrar feio aqui. Né? Então, você pode ver que a esperada era para dentro dessa máscara, e a que a gente está medindo é essa menor. Então, ele está fora da sua tolerância, da sua máscara, e já deu feio. Então, existe muita gente também que faz desenhos, colocando a forma de onda osciloscópio para poder comparar quando essa placa voltar para reparo. Aqui a gente não precisa fazer isso. E outra coisa importante também é o setup dos instrumentos. Né? Você não fica perdendo tempo fazendo setup de instrumentos. Aqui já fica tudo setup pronto. Então, eu salvei lá 2 volts de pico a pico, salvei o tempo de divisão, isso já fica salvo. Então, quando eu chegar nesse step, ele já vai fazer essa medida para mim. Ok? Então, a gente tem aí o osciloscópio trabalhando em conjunto com o gerador para testar um amplificador operacional. Então, a gente vai ver outra forma depois de testar isso, mas uma das formas dá para testar dessa forma. Ok? Tá? Deixa eu voltar aqui para a edição e vamos medir aqui. Está certinho. Ok? Eu vou desligar aqui a fonte. Então, eu já fiz a captura. Posso desligar aqui a fonte. Posso ligar meu gerador. Tá? E eu vou adicionar um passo. Então, aquelas telas todas ficaram salvas naquela mesma posição. Né? Então, isso é bem importante também, a gente também ter essa informação salva, né? A posição que eu quero que a janela apareça. Né? Agora, o teste que a gente vai fazer também é o teste do instrumento, só que a gente vai fazer um teste agora com um voltímetro. Tá? Tá? Então, eu vou vir aqui e vou abrir também o voltímetro. Tá? Então, eu venho aqui, voltímetro. Tá? É um voltímetro convencional, um tipo True RMS, 4 dígitos e meio, 2 canais. Tá? E agora eu vou utilizar as pontas no voltímetro para medir uma tensão na placa. Novamente, qual a vantagem que a gente tem nisso? Né? A vantagem é de você salvar a informação. Você não precisa ficar criando listas em cadernos, em papéis de pontos de medições. Se eu tiver aqui 30, 40 pontos de medições, não tem problema algum. Eu posso salvar isso em 40, 20, 30 passos, entendeu? Não tem problema algum, com uma foto, com tolerâncias, com tudo que a gente tem direito aí. Então, eu vou vir aqui, vou colocar aqui no GND, para ficar mais fácil a minha medida, e vou alimentar a placa. Então, como esse é um teste também com a placa alimentada, eu vou alimentar a placa. Só que agora também eu vou alimentar a parte de 5 volts. Então, já coloquei aqui na fonte, né? E vou ligar a placa. Liguei a placa, agora eu vou num ponto de medição X, específico lá que eu quero medir, da alimentação. Ele mediu para mim 1,27 volts. Então, esse é meu ponto padrão. E eu venho aqui, aperto o Store. Apertei Store, pronto. Ele já me gerou o target de medida. Né? E eu posso também colocar tolerância para mais e para menos. Né? Na última versão do software, a ABI colocou agora a porcentagem. Então, agora a gente pode também colocar as tolerâncias em porcentagem. Não somente de forma absoluta. Então, por exemplo, 5% para mais e 5% para menos. Tá? Quando eu clicar em Insight, pronto, ele já vai começar a efetuar a medida. Tá? Caso está fora a medida, por exemplo,
né, ele vai me dar fail. Tá vendo por quê? Ele já fez a comparação, porque o esperado é essa configuração, está aqui no target, né? Então, se eu voltar aqui, ele vai me dar o pass, né? Então, você pode ter diversos tipos de medidas diferentes aqui, de tensões para esse caso. Aqui nós temos também ohmímetro, amperímetro, então também é possível fazer, tem frequencímetro, enfim, então tem 8 instrumentos aqui que a gente pode utilizar da mesma ideia, de criar, né, esses tipos de teste. Tá? Durante a apresentação lá no PowerPoint, eu comentei sobre customização do software. Né? Então, essa também é uma função do software bem legal, né? Onde tudo que a gente viu até agora de layouts, né, dos layouts aqui, ele pode ser customizado. Então, se eu vim aqui e dar editar, eu venho aqui e consigo, por exemplo, trocar para português, se eu quiser. Então, eu venho aqui, ó, quero colocar canal 1, canal 2, por exemplo. Canal 2. Eu dou um tab, já apareceu o canal 2. Quero mudar a cor, quero mudar tamanho, tudo que eu quiser alterar aqui no layout do instrumento eu consigo, como também deletar. Né? Então, se eu quiser vir aqui e deletar o instrumento, eu consigo também. Entendeu? Eu deletei o instrumento, eu quero deixar ele um pouco, eu quero mudar isso aqui para cá, então eu posso aqui deixar maior, enfim, eu posso fazer da forma que eu quiser aqui a customização do instrumento. E ele está funcionando. Ó. Se eu vir aqui agora e fazer a medida, ele vai estar funcionando. Desligar a fonte. Lá. Ok? Então, essa parte de customização... Esse é um ponto bastante importante, viu, Rafael? Porque, primeiro assim, que aqueles que nos assistem, né, entendam que todos esses layouts, né, esses aplicativos, esses instrumentos, eles já vem disponível com equipamento, com o board master. Você instala o software e todos os instrumentos já estão ali prontos para serem usados, né? Sem necessidade de haver programação, sem necessidade de que você tenha que criar essa interface para você conseguir acessar a medição, que é o que acontece com algumas plataformas, com alguns tipos de software, né? E a outra questão é que, assim, você pode fazer esta customização, como o Rafael está comentando. Nós vamos até mencionar depois um test flow de um cliente aí no Brasil que fez esse nível de customização bastante interessante, vale a pena esperar. E você pode salvar esse instrumento e compartilhá-lo. Você pode juntar instrumentos, né, fazer uma giga virtual, por exemplo. Você tem osciloscópio, gerador de função, multímetro. Existe algo interessante que é a parte de programação, né, para aqueles usuários que de repente têm mais conhecimento de software, têm interesse em fazer análises automáticas, né, que sejam transparentes ao usuário. Ou seja, o software faz todo o cálculo matemático e, dependendo de um evento, por exemplo, se a tensão for X, aí você starta ou inicia o gerador de função, e dependendo do que você observar no osciloscópio, você então passa ou falha, ou dá início a um outro evento dentro do test flow. Então, aí já são funções mais avançadas que estão disponíveis, mas o objetivo da minha intervenção aqui é apenas comentar que para nós, realmente, o objetivo importante é oferecer flexibilidade aos nossos clientes, né? O cliente, ele decide como ele quer usar. Ele decide se ele quer fazer algo bem simples ou se ele quer fazer algo complexo, e aí fica a critério dele realmente tomar essa decisão. Okay? O software é bem aberto para você usar de acordo. Como é um testador universal, a gente tem diversos tipos diferentes de aplicações. Então, a gente tem que pensar no todo, né? Então, a gente faz aí para tanto o nível mais alto quanto o nível mais baixo de necessidade. Né? Bom, agora a gente vai sair um pouco do módulo de instrumentação, né? E a gente vai passar a parte digital, né? Onde também muita gente tem dúvidas, muita gente também gostaria de entender um pouco mais aí desses testes, né? Então, vamos falar do teste digital. Teste em componentes digitais, né? Tá? Antes da gente até falar do componentes digitais, a gente vai falar um pouco da teoria, que eu acho que é importante a gente entender um pouco mais aí dos testes digitais. Tá? Então, o teste digital não é nada mágico, né, para ele fazer um teste sem precisar tirar o componente da placa. Né? Para isso, eu utilizo uma tecnologia, né, chamada Backdrive. Então, a tecnologia Backdrive é que possibilita a gente a conseguir fazer o teste em componentes sem precisar tirar o componente da placa, sendo eles digital ou sendo eles analógicos. Tá? Nós temos as duas possibilidades. Okay?
Esse teste foi desenvolvido pelo Ministério da Defesa, né, da Inglaterra, né? A norma é a 0053 e a última edição dela é de 2007, tá? Então, quem precisar e quiser, eu tenho essa norma, é só me solicitar que a gente envia para vocês, tá? Mas, basicamente, como que funciona o teste background, né? Então, vou imaginar um componente com portas-lentes, né? Como que você verifica um componente desse? Você faz a tabela verdade das suas entradas e verifica a saída. A partir disso, a gente tem que a porta ou o componente está bom para ser utilizado, tá? Então, é basicamente isso que o equipamento faz. Só que ele usa a tecnologia backdrive. Então, o que é? Junto com um sinal high ou low, né, que vai ser injetado na porta para fazer o teste, ele gera uma corrente. E essa corrente trabalha para bloquear o sinal que está sendo gerado pela placa. Tá? Então, essa que é a ideia. Então, aquele como se fosse uma barreira, né, no seu teste, e assim ele consegue tomar conta do teste e gerar os sinais necessários para verificar se aquela porta ou aquele componente está bom de acordo com o seu datasheet. Tá? Então, é dessa forma que funciona. Tá? Como eu falei, tem muito mais informações, né, na teoria, mas basicamente é isso. Tá? Só um comentário, apenas uma rápida explicação. O que essa norma basicamente define é como o equipamento da BI, né, ao enviar o sinal, qual que é o nível de tensão, o tempo e a corrente que o equipamento pode utilizar para fazer essa barreira que o Rafael fez. Então, você como que isola o componente da placa, né? Faz os estímulos entradas e saídas e depois envia os estímulos nas entradas, lê a saída, compara com a biblioteca, com a base de dados, para confirmar que a função está correta, e aí passa para a próxima porta lógica, por exemplo. Né? Então, é a norma que baliza, vamos dizer assim, nos dá os parâmetros necessários de tempo, tensão e corrente. Importante dizer, todos os testes que nós estamos realizando são com os componentes montados na placa. Né? Os testes sem alimentação, e agora a gente está fazendo teste com alimentação. O objetivo nosso, e esse é um grande diferencial da BI, diferencial do equipamento Boardmaster, é que ele possibilita ao técnico, ao engenheiro de reparo, fazer esses testes sem ter que tirar o componente da placa e correr o risco de gerar dano, correr o risco de estressar a placa. Entendeu? Então, todos os testes são feitos de maneira segura, né? Obviamente, o equipamento é uma plataforma que a gente vem desenvolvendo ao longo dos últimos 20 anos, realiza os testes de maneira segura, de maneira eficaz e, novamente, não gera nenhum risco ao componente ou à placa. Okay? Beleza. Uma outra coisa também, além do teste, que ele faz o teste também, ele verifica de como que o CI está instalado na placa. Né? Então, como que é a conexão do componente. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Ele espinta diretamente no 0 volts, espinta diretamente no 0 volts, ele pega o VCC, GND. Então, também essas informações são importantes, a gente vai mostrar essa diferença. Como você define se a placa está com defeito ou se o componente está com defeito. Então, você tem caso de você tirar o componente, colocar no testador out-circuit, por exemplo, testar, a hora que você volta na placa, ele está bom, a hora que você volta para a placa, ele não funciona. Na verdade, não é o componente, é onde ele está instalado que está com problema, onde ele está soldado ali que está com problema. Né? E aqui ao lado a gente tem um exemplo de um logic trace, né? de como que o equipamento faz para testar aí as portas. Tá? A gente vai mostrar isso aqui tudo ao vivo agora. Tá? Um questionamento que a gente tem bastante quando a gente mostra essa solução, principalmente essa de biblioteca, né? Que você faz o teste funcional, o pessoal questiona muito, eu consigo incluir Node na biblioteca? Sim, a gente consegue incluir Node na biblioteca. Né? Então, existe um software chamado Premier Link, né, para que a gente consiga fazer isso. Mas, antes de fazer isso, a ABI, todos esses anos que ele comentou, mais de 20 anos desenvolvendo o produto, foram criadas outras metodologias para não, talvez, precisar chegar nesse nível de criar um componente novo. Porque, para criar um componente novo, você vai precisar ter um conhecimento do componente, você vai precisar estudar o componente, conhecimento um pouco de hardware, conhecimento um pouco de programação tipo C, né, de linguagem C, para você poder fazer isso. Então, quais são esses passos que a gente consegue ter, né, para a gente até chegar na necessidade de, não, realmente eu preciso fazer essa programação de um componente novo. Né? Então, o primeiro passo, a gente tem aqui um identificador de CI. Então, eu posso clipar o componente,
e mandar ele procurar na biblioteca. Talvez eu tenha um documento parecido com ele que eu consiga testar. Né? Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo aqui, eu tenho um teste gráfico, que eu vou mostrar para vocês também, onde eu consigo estimular as entradas e saídas dos componentes. Então, também esse é um teste que eu consigo ter para a gente poder fazer isso, né? Para a gente poder fazer essa parte lógica. E outra coisa que eu vou mostrar aqui agora também, que é o terceiro passo, além do teste funcional, ele também efetua 4 outros tipos de teste. Então, eles têm 5 tipos de teste. Então, o teste funcional, mais os testes comparativos. Então, aqui existem encapsulamentos vazios que eu consigo capturar a informação e salvar a informação dessa placa também. Que tipo de informação? De como esse componente está conectado, quais as tensões que eu tenho em cada pino, então não precisa ficar medindo pino a pino com multímetro, ele já me salva isso. Né? O teste VI, que a gente chama de Digital VI, e o teste termal. Né? Então, são esses 4 testes que a gente tem aqui, que a gente também pode auxiliar a gente em componentes que não estão na biblioteca. Passou tudo isso. Eu ainda necessito? Ok. Ainda tem os testes com instrumentos que a gente pode fazer, dependendo do componente analógico, a gente consegue utilizar para fazer isso, como autocalculador, algumas coisas assim. E além de tudo, aí depois, eu preciso, ok, a gente tem a solução para teste de incluir em Office na biblioteca. Tá? Rapidamente aqui eu vou só fazer um teste no componente digital, para vocês verem aqui. Né? Quando eu seleciono o componente, ele já me dá uma breve descrição do componente e suas características aqui de portos de acordo com o datasheet. E agora eu vou colocar aqui o cabo na frente do equipamento. Né? Então, eu vou utilizar aqui o módulo ATM para fazer isso. Tá? E aí eu tenho aqui também o clipe, né? Então esse clipe pode ser por SMD, pode ser outros tipos de PTH, né? E aí eu vou clipar em cima do componente, ok? Clipei em cima do componente, vou dar aqui Start, né? Como eu já estou com a fonte integrada, eu já selecionei para ele ligar essa fonte automaticamente, tá? Deixa eu só ver, parece que ela está. Deixa eu desligar, senão vai dar. Aí. Tá, então eu ligo aqui, ele vai ligar a fonte, fazer o teste e desligar a fonte para mim. Olha lá. Pronto. Tá, então ele já fez o teste das 4 portas lógicas de acordo com o datasheet. Tá? E aqui eu consigo ter o Logic Trace. Ó. Então, como que é? Ó, se eu clicar aqui, eu consigo ver. Ó, ele injetou nível lógico high, nível lógico low no canal 2 e ele teve uma lógica high, que é a função da porta lente. 1 em 1 e 0. Certo? Então, eu consegui fazer isso. Ok? Tá? Então, eu tenho essa possibilidade aqui. A outra coisa que eu comentei, que ele também faz, são os outros tipos de testes. Então, se eu tenho aqui o teste de conexão e tensão, eu vou dar OK aqui e vou dar Start. Então, além do teste funcional, né, que está dando a verdade, ele também fez o teste de conexão e tensão. Então, ele me colocou as tensões em cada pino e as conexões são esses azuis. Né? Então, aqui é o VCC negativo, positivo, esse canal é float. Então, são informações que ele capturou da placa. Ok? Agora, a gente vai fazer um exemplo para vocês verem como que o equipamento reage quando você tem uma conexão diferente. Né? Então, eu vou colocar aqui em loop e vou dar Start. Ele está testando, então está passando, né? Normal. Agora eu vou gerar um link aqui entre o pino 1 e o pino 2. Olha lá. Tá? Então, ele já me gerou aqui e falou, ó, o pino 1 e o pino 2 tem um link aqui, que quando você fez o teste, né, quando você capturou o teste da placa boa, teoricamente, não existia esse link. Tá? E aqui embaixo ele mostra qual item que deu a falha, a conexão. Pô, mas não tinha nada aqui, mas tinha alguma coisa? Eu tenho aqui o lado de ver, ó. O que eu capturei não tinha nada, que é o master, e agora que eu estou lendo, eu tenho o link aqui. Entendeu? Então, você consegue separar bem. O componente está bom, mas a conexão da placa está com defeito. Agora existiu um link entre o pino 1 e o pino 2. Então, você vai direto no ponto de análise. Né? Você não vai ficar tentando trocar componente à toa. Você já sabe que o componente está bom.
Tá? Então, esse é um grande benefício, uma grande vantagem que a gente tem, também utilizando esses testes comparativos, mesmo você não tendo ele na biblioteca. Tá? Então, essa é uma ideia. Tá? Novamente, a gente pode colocar aqui foto da placa, essas coisas todas. Tá bom? Eu tenho o teste aqui, também os outros dois testes, vamos fazer todos só para vocês verificarem. Deixa eu tirar o modo loop e entrar no modo edição. Tá, setou tudo, né? E aí a gente consegue ter aí os testes de cada placa aí, ok? De cada componente. Beleza? Então, esse é um teste, é o teste funcional de componentes digitais. Tá? Vamos passar para o próximo aqui, utilizando o mesmo módulo, só que agora a gente vai fazer aquele teste gráfico, que foi um outro passo que eu comentei da necessidade de inclusão de serviços na biblioteca. Tá? Então, aqui eu tenho o teste gráfico, né? Então, aqui eu posso selecionar, por exemplo, eu tenho um encapsulamento de 14 pinos. Tá? Então, esse teste ele pode ser executado tanto em componentes assim, né, como em conectores de borda também. Então, eu tenho como se fosse uma caixa preta, eu sei o que entra, e eu consigo aqui aprender o que sai, e eu crio como se fosse uma tabela verdade dessa placa. Né? Então, por exemplo, vamos aqui simular rapidinho para vocês verem de um canal. Para vocês verificarem aqui de uma porta lógica lá. Então, vamos supor que essa aqui seja a entrada A. Então, vou colocar aqui. Entrada A. Aqui, entrada B. Então, o drive, que ele vai gerar a informação. Tá? Então, agora eu vou fazer aqui. Eu vou tentar fazer todas as lógicas aqui. Tá? E aí, agora eu vou ter que ligar, alimentar a placa, porque é um teste para a placa alimentada, né? Um teste digital. Então, eu vou alimentar aqui a placa e vou dar a função learn. Eu dei a função learn, ele já capturou qual que é a entrada. Então, para mim, ele já conseguiu criar uma tabela verdade desse cara, né? Desse componente. Tá? E aí eu venho aqui, aperto o Run. Pronto, ele já tá comparando. Né? Uma coisa importante que eu consigo fazer aqui também, eu consigo importar, consigo salvar essa lógica e importar essa lógica também para outro sistema. Então, outras pessoas, outros testes que eles forem fazer em outros laboratórios, alguma coisa assim, a gente consegue também importar esse sinal. Tá? Mas antes, deixa eu simular uma falha para vocês verificarem como que o equipamento reage com relação à falha. Né? Então, vamos colocar aqui no 0 e vou dar o run. Olha lá. Então, ele já, aqui na verdade, nessa lógica que deu a falha. Tá? Aqui eu fiz 10 passos, tá? A gente vai ver, isso aqui você pode chegar até 250 passos. Então, você consegue gerar uma informação aqui bem grande para fazer esse teste. E pode também gerar até 64 canais, que é o que a gente tem em cada módulo. Tá? E esse módulo também é expansivo. Pode colocar mais módulos e vai somando a quantidade de canais. Tá? Para exemplificar aqui, eu vou importar um teste, né, para vocês verificarem como que funciona. Posso mudar o nome aqui, então vou colocar o webinar. Ok. Pronto. Um exemplo de um teste aí de um componente. Tá? Então, a quantidade de passos, de steps que foram necessários para a gente poder fazer um teste nesse componente ou nessa placa, enfim. Aí aqui o gráfico vocês podem fazer, vocês podem criar clock, vocês podem fazer da forma que vocês quiserem esse teste. Tá? Você queria falar alguma coisa, William? Não? Sim, eu só ia fazer um comentário aqui, baseado naquilo que você comentou antes, você falou antes sobre a biblioteca, né? Então, a gente mencionou que o teste baseado na biblioteca, nós apenas esclarecimento, nós temos aproximadamente 30 mil componentes na base de dados atualmente, né? Mas essa base de dados ela é constantemente atualizada. Os clientes, eles podem, como o Rafael comentou através do Premier Link, fazer uma nova programação, mas a gente tem essas outras funções que também possibilitam, né, a geração de um teste funcional para um componente ou um teste funcional para uma placa através do conector de board, também o conector de borda da placa.
né? Na questão do componente, né, quando o Rafael comentou sobre a localização do componente, o localizador de componente, né, o identificador de componente, essa é uma função bastante útil, principalmente quando a gente tem aquele caso da caixa preta, né? Aí outro tipo de caixa preta, não caixa preta de avião. Você tem aquele componente que é o que a gente chama em inglês de house coded IC, né? Você tem um componente convencional que ele foi renomeado, vamos dizer assim, pela ABB, pela Siemens ou pela Samsung, etc. Então, com o objetivo de dificultar muitas vezes o reparo. E às vezes esses componentes eles se tornam obsoletos muito rapidamente, porque a tiragem, né, a fabricação ela é baixa, né? Então você tem a situação de ter um componente que não pode ser mais adquirido. E aí você utilizando o identificador de CI, você pode encontrar um componente na base de dados para poder fazer esse teste funcional, né? E você certificar de repente que aquele componente está funcionando ou não, né? Você pode talvez encontrar um componente, o metrô de São Paulo uma vez, acho que você se lembra, Rafael, o pessoal do metrô de São Paulo, de Jabaquara, fez conseguiu através do identificador de CI, Sim. uma placa que não sei se era uma placa da CAF, tinha um componente lá personalizado, identificaram o componente, a função do componente, fizeram a substituição e a partir de então passaram a fazer a manutenção. Sempre que aquele componente falhava, eles já sabiam qual que era o componente adequado para fazer a substituição, né? Eu queria só fazer esse comentário, mas dizer que além desse teste funcional, você tem o teste de conexão, que é muito importante, o teste de tensão, os demais testes que sim requerem de uma placa boa para você ter o resultado passa-falha, mas você não precisa de uma placa boa para fazer o teste. E se você tem se você não tem uma placa boa para fazer o teste, se você de repente o componente não está na base de dados, por exemplo, você é um componente desconhecido, você ainda pode realizar os testes e de repente somá-los a outras técnicas, né, outros testes aqui do Boardmaster para você chegar na conclusão se aquele componente está bom ou se há uma falha, um curto que não deveria haver, uma falha na trilha, por exemplo, uma trilha rompida ou alguma coisa nesse sentido também, né? O componente que mudou o seu valor de impedância durante a vida útil. Então, o que a gente fala aqui na BI é o seguinte: quanto mais testes você realiza, maiores são as chances de você identificar o defeito, a raiz do problema, e ao invés de você ficar substituindo 3, 4, 5, 10 componentes, você só substitui aquele que está realmente com defeito. A Bombardier aqui do Reino Unido, eles tinham lá todo um sistema sofisticado de teste da placa, e eles iam falar assim, olha, eles fizeram uma comparação com o Boardmaster com um teste, um ATE que eles tinham, né, um simulador, e o simulador dizia, olha, você tem que trocar o componente, o OPAMP mais componente XYZ. Fizeram um teste com o Boardmaster e, na verdade, descobriram que era só uma resistência que eles precisavam trocar, né? Então, o reparo é mais barato, o nível de distúrbio, assim, de estresse na placa é menor, porque você está trocando só aquele componente que está com defeito. Ok, Rafael? Pode seguir daí, por favor. Obrigado, Adriano. Então, agora a gente vai... vamos passar, então, a gente falou do teste gráfico, né? Agora a gente vai passar para um teste, que é o teste com componente analógico. A gente falou dos digitais, agora a gente vai mostrar um pouco do analógico, tá? No teste 5, né, vocês podem ver que a gente fez o teste do amplificador operacional, né? De uma das suas amplificações. Agora a gente vai fazer do mesmo componente, né? Só que o teste funcional dele, né? Então, vamos lá, funcional. Então, eu vou vir aqui, vou precisar agora um módulo AICT, que é esse módulo aqui de cima. Temos o cabo do AICT, então todos os módulos, todos os equipamentos vêm com os cabos já para utilizar ele, né? Então, eu um kit de cabo. E aqui na ponta eu tenho um conector de UAE, né? Que é o componente de. Então, a gente pode alterar aqui, né? Então, as costuras. Tá? Deixa eu entrar aqui, então é o AICT que a gente vai usar. A gente vem aqui no AICT, existe já um AICT com a fonte. E eu consigo aqui... E eu consigo já definir aqui as tensões, né? E eu vou definir o componente. Então, LM324, né? Então, eu vou colocar aqui, ele vai buscando, né? Tá? E aí, para testes analógicos, eu tenho só o teste funcional, conexão e tensão. Eu não tenho aquele teste VI e não tenho o teste de temperatura. Por eles são um componente analógico. Tá? Então, agora eu vou clipar ele em cima do componente analógico, aqui do amplificador operacional, que é esse 324.
né? Vou ligar a fonte, tá? E vou dar o start. Ele vai testar aí loop, vai testar a saturação, enfim, vai testar tudo aí. Pronto. Né? Então, a gente já conseguiu fazer o teste funcional dele. A gente conseguiu testar aí os seus 4 amplificadores, né? E aqui a gente consegue ter o ganho também. Então, a gente teve o ganho aqui de 2, tá vendo? Então, lá quando a gente fez o teste no 5, a gente percebeu que ele estava entrando 4 e saindo 8, né? Um exemplo. Então, ele estava dobrando. Então, a gente percebeu que realmente a sua amplificação é de 2 vezes. Daí, aqui ele conseguiu testar todos os amplificadores e também conseguiu verificar o teste de conexão. Né? Então, por exemplo, o componente, o L1 está ligado no pino 7 está ligado no pino 10, devido a ser L1 e L1. Tá? Então, você tem esse teste analógicos também, que é possível serem realizados. Né? Como o William comentou, todos os testes são na placa. Não precisa tirar o componente da placa. Ok? Então, esse é o teste de componentes aí analógicos. Tá? O último teste que a gente vai fazer aqui, né, porque a gente até avançou um pouco, é o teste de componente de transistores e diodos. Tá? Então, a gente tem aqui no módulo digital, nós também temos um canal aqui, que são esses 3 canais discretos, onde eu consigo fazer teste em componentes discretos. Tá? Deixa eu pegar os cabos aqui para a gente ligar. Eu vou fazer um teste no BC, né, normal, e aí a gente consegue verificar aí, fazer o teste funcional realmente. Não só o teste VI, né? Então, você consegue fazer o teste VI e mais o teste funcional também. Então, é bem interessante esse teste também. Né? Eu vou ligar aqui, né? Eu tenho aqui um VC, vou ligar aqui. Eu abro o mesmo layout que eu abri da outra vez e eu vou selecionar o componente que eu preciso. Como esse é um teste que não requer alimentação, eu não vou precisar ligar a fonte aqui. Então, existe um genérico aqui, a gente vai usar ele, para facilitar. Tá? Já vou usar esse canal, ele já mostra para a gente aonde serão colocados os cabos, e eu aperto Start. Ele fala que é um teste Power Off. Pronto. Tá? Então, ele já fez o teste para a gente, já identifica o tipo do transistor, se é PNP ou NPN, e aonde eu coloquei o cabo 1, o cabo 2 e o cabo 3, aonde é o emissor, coletor e base. Então, eu não preciso nem saber onde é o coletor, emissor e base. Eu posso colocar em qualquer canal e ele vai identificar para mim essa loja, onde é o emissor, coletor e base. Tá? Então, tem transistor, tem diodos também, ó, um N, alguma coisa você tem todos os diodos, você tem bastante coisa aqui que a gente também tem na biblioteca analógica. Tá? Então, esses são alguns testes que a gente mostrou aqui. Né? Depois de ter feito tudo isso, a gente consegue criar um relatório. Né? Então, aqui eu vou abrir o relatório. Aí, ó. Então, a gente foi criando o relatório de acordo com que a gente foi executando os testes. Tá? Então, no primeiro passo, eu criei esse relatório, e aí ele foi me reportando todos os testes, pass, fail, enfim, tudo que a gente fez. Ok? Esse relatório ele pode ser em 3 formatos. Aqui está em formato HTML, ele pode ser em formato CSV ou pode ser em database, via SQLite. Tá? Por ele ser um HTML, tudo isso que está escrito aqui em inglês, tal, a gente pode customizar, qualquer coisa que a gente quiser nessa parte de relatórios. Tá? O relatório também pode vir com os valores dos testes, né? Valor de tensão, eu posso setar isso para que isso apareça aqui no relatório. Né? Então, o relatório é uma parte bem importante do processo para que você consiga ter rastreabilidade. Né? Então, você consegue ter rastreabilidade de todo o seu processo aí de análise. Você consegue colocar no grid série, enfim, então você consegue saber, ó, essa placa apareceu aqui há um ano atrás e quando ela apareceu, foi esses os testes realizados. Então, é bem importante a parte de relatório. Tá? E dando um spoiler aqui, até o final do ano vai ter mudanças nesse relatório com algumas funções a mais aí sendo inseridas. Né? Bom, então esse seria o test flow que a gente ia mostrar. Só que aí a gente agora vai passar por para mostrar que o William comentou de um cliente nosso,
que fez a parte de customização, né? Além de fazer a customização, ele usou a parte do software de programação. Então, o software ele possui um script de programação onde eu consigo automatizar os testes, tá? Então, eu consigo automatizar vários tipos de testes utilizando essa parte de script, né? Então, ó, se passar, pula para o próximo, se falhar, enfim, eu consigo aí fazer várias modificações e automações com essa parte do software, né? E essa empresa ela já utilizou essa função nossa. Tá? Eu vou abrir aqui o teste rapidinho, tá? Vou salvar esse daqui que nós fizemos, para a gente poder usar depois. E eu vou abrir mais o teste. Tá? O pessoal que está conosco aí conhece a WEG, né? A WEG é uma empresa do Sul, né? Lá de motores Garvey, empresa aí um pouco pequena, né? É uma empresa bem grande, então a gente consegue aí ter todo o trabalho, né? O primeiro passo que eles fizeram aqui foi a automação de colocar o nosso equipamento, né? A nossa solução integrada com SAP. Então ele consegue carregar os documentos atualizados do SAP para efetuar os testes, tá? Para os documentos de datasheet, essas coisas todas a gente consegue colocar aqui. Então é uma integração que através dos nossos scripts, das nossas calculetas, a gente consegue fazer, né? Eu posso criar botão para a próxima etapa, onde essa próxima etapa também pode ser executada por esses pedais, né? Pelos smart switches, então também dá para se fazer isso. Pode ser pedal, pode ser chave, pode ser qualquer switch. Ou automatizar isso com um switch de algum jeito, tá? Eu posso colocar fotos da placa e colocar aprovação e reprovação. Então, isso também o software ele te dá essa possibilidade. Então, se ela reprovado, já pulou para o próximo. Posso ter botões que eu amplio e coloco a foto com um pouco mais de detalhe, né? Então, eu posso colocar validar feio de novo, coloco o próximo, aí começa a efetuar as medições, né? Aqui a gente consegue ver da customização, né? Que a gente comentou lá. Olha como que eles deixaram o osciloscópio. Deixaram somente para o operador ver a forma de onda e se passou ou falhou. Que é isso que o operador precisa ver. E fora que o setup de todo esse osciloscópio já está pronto. Você não precisa ficar mudando volt por divisão, tempo de divisão, enfim. Então, para essa aplicação deles, foi bem usual essa parte, né? E a gente vai navegando aqui, pode ter displays, pode ter alguma coisa, né? E aí, olha como que eles fizeram com a customização do voltímetro, né? E hoje ele já utiliza o equipamento há quase 2 anos, um pouco mais de 2 anos. Ele já tem hoje quase uns 200 ou 300 test flow já pronto, com esse formato para a placa deles, né? Isso tem uma redução de tempo de 1h20 de teste para 20 minutos. Né? Então, para eles foram bem importante essa automação. E no final eles... Oi, pode falar. Só um comentário. Eu acho que é importante aqui a gente salientar também a necessidade da padronização, né? Obviamente a Isso, WEG é um exemplo de empresa no Brasil que tem toda uma série de procedimentos. Nós obviamente sabemos que não foi fácil entrar ali, né? Passar por toda a avaliação que eles fizeram, e eles têm realmente esse procedimento, né, essa cultura de padronizar absolutamente tudo, e o software, né, da ABI, o TestFlow, cumpriu exatamente com todos esses requerimentos, essas necessidades. Mas também a gente precisa pensar na padronização no reparo, né, e o que o TestFlow faz é exatamente isso. Ele aporta valor, né, ele propicia essa condição para o usuário, que tem, de repente, um técnico, se tiver 5 técnicos, realizar tudo de forma padronizada, né, e você tem outras funções mais avançadas. Nós tínhamos perguntas aqui no chat, por exemplo, de fazer integração com outras plataformas, né? Então você pode ter o TestFlow sendo realmente liderando o processo de teste, etc. Mas se você precisa acessar plataformas externas, acessar bancos de dados, como é o caso da WEG, tudo isso também é possível, ok? Realizar. A gente pode, obviamente, comentar um pouco mais sobre isso aí offline. Isso, e eles aqui também usaram o Python, né? Então, nosso equipamento também tem um Python que a gente também consegue colocar para trabalhar junto com o Ultimate, né? Que foi uma solução fantástica aí para eles aí, tá? Então, assim, rapidamente, só mostrando um pouco do teste flow que foi realizado, né? E aí, por último, né, a gente vai mostrar agora o MMS, que o William comentou, né, que é o equipamento de gigas de teste, né? A gente vai colocar ele aqui agora rapidinho para vocês
veio, né? Eu vou abrir aqui o test flow para a gente poder utilizar aqui esse menuzinho. E o ponto aqui é a gente explicar também assim que o equipamento ele é muito flexível, ele pode ser utilizado tanto para localização de defeito, como para validação de reparo, né? Como teste também. Às vezes você não tem interessado em fazer a manutenção ou nem existe a possibilidade de fazer a manutenção e reparo, mas você pode fazer o teste, né, na placa, fazer a análise da falha, né? Como eu comentei, por exemplo, nós temos clientes que não reparam a placa, mas eles precisam saber o que falhou e onde, né? O que falhou, como falhou. Então, o equipamento ele é flexível, ele se adapta a todas essas nuances, todas essas possibilidades. A gente tem a questão da manutenção preventiva ou preditiva. Se vocês forem no canal da ABI Electronics no YouTube, nosso canal no YouTube, vocês vão ver lá uma planta, um exemplo, um vídeo de uma central nuclear da Coreia do Sul, onde eles fazem testes preditivos, onde eles usam o Boardmaster, né? Esse Boardmaster aqui, eles rodam o teste na placa boa, depois de 3 meses rodam um teste novo, depois de 6 meses rodam um teste novo, e aí eles conseguem ver o nível de degradação da eletrônica, dos componentes de resistência, transistores, de ICIs, etc. E aí eles podem planejar a manutenção com base nessa informação. Eles podem planejar a aquisição de peças de reposição baseado nessa informação, né? Então, isso é uma outra aplicação do Boardmaster. O que a gente vai ver agora, por exemplo, é você tem uma placa, você tem um conhecimento daquela placa, de repente tem esquema, tem gerbos, etc., e você precisa testá-la rapidamente. O equipamento também se adapta a isso. Não é para alto volume, nós estamos falando para testes de baixo ou médio volume, mas existe a possibilidade de você, então, desenvolver uma giga de teste, né, uma cama de agulhas, como é o que a gente vai ver agora, para fazer testes automáticos, rodando o test flow, alimentando, gerando um relatório, né? Ou seja, tudo dentro do mesmo ecossistema, usando o mesmo OS, né? O nosso System8 Ultimate, usando os instrumentos, customizando os instrumentos quando necessários, programando, integrando os instrumentos em uma giga de teste virtual quando necessário também, né? Então, o que a gente vem dizendo, é um sistema muito flexível, é uma plataforma bastante aberta e, como a gente disse no início, ela é universal por isso também, ok? Legal, a gente já montou aqui agora, então a gente colocou aqui a giga de teste, né? Então aqui eu tenho uma cama de prego, então aqui eu tenho as agulhas que estão ligadas por baixo dessa placa, né? E aqui embaixo, né, eu tenho o multiplexador, o MMS, tá? A gente vai mostrar um vídeo agora para a gente entender um pouco mais como que funciona, tá? Então, esse vídeo a gente teve um cliente nosso de Sorocaba, de uma empresa de montagem de placa eletrônica de Sorocaba, que nos visitou na feira, e aí a gente tinha esse setup todo montado, né? Qual que é a ideia? Eu vou mostrar aqui agora, vou falar aqui agora no vídeo, talvez fique um pouco mais claro. A simulação aqui pra gente. Claro. Então aqui, ó, a gente tem 2 módulos, né? Então aqui, como o Levi comentou, eu posso capturar uma instrumentação com várias... Aqui eu tenho 8 instrumentos no mesmo módulo. Então eu tenho multímetro, frequencímetro, eu tenho amperímetro, enfim, eu tenho tudo aqui. Aqui eu tenho os testes VI, né? No caso vocês já tem o VI 3D, então daria para utilizar o mesmo módulo para fazer isso. E aqui embaixo a multiplexação. Eu tenho aqui 64 canais para fazer multiplexação, mas eu posso colocar mais módulos e ter mais canal. Então o equipamento é ligado na traseira do módulo de multiplexação e na frente do módulo de multiplexação está ligado ali na nossa giga. Aí aqui tem... Então essa que é a ideia, né? Então o equipamento é ligado no multiplexador, então você liga o Boardmaster no multiplexador e o multiplexador ligado na giga. E aí agora o Ultimate vai controlar todos os testes realizados pelo Boardmaster, como também controlar o chaveamento desse multiplexador, né? Então aqui agora a gente vai conseguir ver o software em funcionamento. Aqui tem o teste que desenvolvemos, né? Então aqui está o teste passo a passo de como vai ser. Então a gente tem ali também o Smart Switch, que eu posso ver em forma de onda aqui, né? Isso tudo pode ser customizado, então vocês vão ver que vai ter passo a passo isso tudo automaticamente, não está mudando probe de lugar, nada, né? Telas, pode ver que aqui nós customizamos aqui, você pode ter display com informações adicionais.
teste funcional do componente. Então a gente vai ter todos os testes aí realizados, aí no final a gente vai ter aí a informação de passo ou falha, né? Esses relatórios que ele vai e o relatório também agora. eu posso transportar Você internamente pode tudo dele. pode transportar. Então você aqui, ó, você consegue visualizar e você consegue ter informações de cada passo. Aqui ele está em HTML, depois está dessa forma. E aí você... Então aqui, ó, comentei aquela hora do relatório, você pode trazer as informações dos instrumentos também e colocar no relatório. Então esse aqui já está customizado, ele está com um cor diferente, está com o nosso logo. Enfim, então essa é uma solução que eu queria mostrar rapidamente, que não era essa a ideia, não é essa a ideia da apresentação do webinar, é mais mostrar o Boardmaster, mas é legal vocês saberem que isso existe, e a gente pode conversar offline sobre essa solução, com um pouco mais de detalhe. Tá ok? Eu acho que era isso que eu tinha para apresentar, falei um pouquinho, né, hoje. Você tem alguma coisa a acrescentar, Will? A gente vai fazer a conclusão aí agora. Eu acho assim, aquilo que o Carlos comentou no início, né? Nós temos um tempo limitado, a gente teria realmente que mostrar apenas algumas das principais funções. O treinamento no Boardmaster leva de 3 a 4 dias para ser finalizado, né? Para que o usuário possa aprender todas as funções, né? Corretamente. Então, o nosso objetivo era realmente mencionar as principais funções, apresentar um pouco a nossa forma de trabalhar, né? Com relação, por exemplo, aquilo que o Rafael comentou, o software ele recebe atualizações gratuitas, né? Isso é algo que é difícil a gente encontrar hoje na indústria, né? Você tem que sempre ter um contrato de manutenção com o fornecedor, etc. Nós não. Então a gente tem clientes que têm equipamentos, por exemplo, módulos, né, do Boardmaster. Aí você tem um Boardmaster antigo que foi atualizado, que foi modernizado. Você tem módulos antigos trabalhando na mesma case com módulos novos, rodando o software de 2020. E essa atualização de software ela é gratuita para o nosso cliente, né? Os equipamentos todos têm 2 anos de garantia. Os clientes, tanto em Portugal como no Brasil, tem um suporte no Brasil, tem o suporte da ECBI. Nós temos 2 distribuidores em Portugal também, empresas que nos ouvem e nos assistem desde Portugal. E no Brasil, não é querer puxar a sardinha para a ECBI, não, mas vocês têm aí alguém que tem 15 anos de experiência em trabalho com a ABI, que o suporte é excepcional, então vocês têm todo esse respaldo, além do nosso respaldo aqui na fábrica, né, comunicação direta com os nossos engenheiros também. Vocês têm a vantagem de ter o Rafael Carlos da ECBI para fazer esse suporte para vocês de forma local, no fuso horário local também. Okay? Nós trabalhamos em parceria com os nossos clientes. Então, essas funções que a gente vê no software hoje, muitas delas foram solicitadas por clientes. A gente está sempre agregando funções. Você vai lá, se você for no nosso site, se for na parte de software updates e ver a parte de changelog, né? Assim, nossa documentação de mudança das últimas versões, você vai ver uma série de funções que foram agregadas, muitas delas solicitadas pelos nossos clientes. Então, a gente, pelo fato que nós desenvolvemos e fabricamos todos os equipamentos aqui na Inglaterra, tanto a parte de hardware como software, a produção fica aqui do meu lado, né? A linha de produção, engenharia fica aqui na sala de cima. Então, nós temos engenharia de hardware, engenharia de software, nós temos linha de produção, e isso nos dá um nível de flexibilidade que a gente não encontra, que as empresas não encontram nesse mercado. E por isso que a ABI ela é tão conhecida, tão conceituada, e a empresa é a marca que muitas empresas escolhem para trabalhar, né? Então é isso, era só esse comentário que eu queria fazer, Rafael. Legal, obrigado. E para concluir aqui, a gente colocou os nossos e-mails, né? Tem o nosso WhatsApp aqui também. Então, quem quiser entrar em contato conosco offline, a gente pode atender cada um aí com dúvidas também. As dúvidas que foram colocadas aqui, a gente vai mandar por e-mail, as respostas, ou entrar em contato, conversar por telefone, tá? Mas todas aí serão respondidas, ok? Obrigado, pessoal, pela participação de todos, né? Pela presença aí, ok? Muito obrigado. Eu queria apenas deixar uma mensagem, Rafael, rapidamente, que a Pode falar. gente provavelmente vão ter novos seminários, né? Talvez o próximo vai ser o Revenge, né? Que a gente vai apresentar aqui, o de engenharia reversa. Você tem interesse, quer conhecer mais sobre o equipamento da ABI, entre em contato conosco, tem uns e-mails aí na tela.
tela. Aqueles que não forem contatos meus no LinkedIn, se quiserem me agregar no LinkedIn também, só buscar William Santos ABI, vão me localizar rapidamente. Tem vários estudos de caso, a gente é muito ativo, a ABI é muito ativa nas redes sociais, nós temos vários estudos de caso, eu tenho vários artigos publicados. O Rafael comentou no início, por exemplo, eu tenho placas, eu só reparo uma placa one-off, como a gente fala, né? Não existe repetibilidade nas placas, nos modelos de placa. A gente tem vários clientes nessa situação, eu não tenho esquemas, nós temos vários clientes nessa situação e a gente tenta criar o máximo possível de estudos de caso, a gente tem vídeos, a gente tem artigos para poder fazer com que os nossos novos usuários aprendam, né, com a experiência dos outros, a realizar aí o seu trabalho, a gerar redução de custos, diminuir aí o lixo eletrônico, né, aumentar as capacidades, né, de cada um, a capacidade técnica da empresa, né. Vocês também podem jogar no Google #WePairdonWaste, se quiserem mais informações, mais referências com relação à ABI Electronics. Muito obrigado, Rafael e Carlos. Ok, obrigado, gente. Tchau, tchau, até o próximo webinar. Tchau, até logo. Tchau.